Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Agnus Júnior, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Pessoal, hoje estamos aqui para responder algumas perguntas sobre hurricanes, sobre furacões. Exatamente isso, pessoal. Nós, para quem não sabe aí, aqui na Flórida, passamos aí por uma preparação que, graças a Deus, aí não se materializou, pelo menos pra gente aqui. Eu sinto muito aí pelo pessoal das Bahamas que infelizmente receberam aí a força total desse furacão chamado Dorian, que foi uma coisa assim, muito forte. Se tivesse batido aqui na Flórida, na região onde a gente mora, ia ter causado um estrago muito grande. Bom, então quem tem curiosidade de saber um pouco mais aí sobre esse assunto de furacões, venha com a gente aí que já estaremos de volta. Um forte abraço. Até mais. Ok, pessoal, então sejam bem-vindos de volta aí, vocês que têm curiosidade de saber um pouco mais sobre furacões e tornados. Bom, pessoal, eu vou responder algumas perguntas aqui que são as mais comuns que eu recebo. Geralmente o pessoal tem as mesmas dúvidas e se vocês têm curiosidade ou querem saber um pouco mais sobre o assunto, cara, deixa aí nos comentários aí que com certeza a gente pode fazer um outro vídeo sim, aprofundando um pouco mais, mostrando inclusive aí a feira que eu fui esse ano e a feira que eles têm aqui todo ano nessa cidade, para poder mostrar aí quais são as atitudes, o que o governo faz a respeito. Se vocês têm interesse em saber um pouco mais aí sobre essa área aí de preparação, como que funciona aqui, deixa a gente saber aí que com certeza eu faço sim um outro vídeo. Porém, nesse aqui vão só algumas perguntas aí mais comuns. A primeira pergunta é o seguinte: qual a diferença entre furacões e tornados? Bom, o furacão, pessoal, ou hurricane, é uma coisa muito grande, cara. É massive, é gigantesca, cara. Então vai ter um furacão aí, cara. Você não tem um furacão aí menor do que uns 80 quilômetros de extensão. Então é uma coisa, às vezes chega do tamanho do estado inteiro. Se vocês olharem aí fotos, vou ver se eu coloco umas fotos aqui, para você poder ter noção do tamanho de um furacão comparado com o estado da Flórida. Os furacões, hurricanes, ciclones e typhoons são a mesma coisa, o mesmo nome. Então furacão, tornado, ciclone, tufão, tornado não, pessoal, desculpa, furacão, ciclone e taifun, né? Tufão, eles representam a mesma coisa, uma tempestade muito grande, e geralmente essas tempestades elas começam no mar, elas se formam no mar. O que alimenta um furacão, pessoal, é o vapor de água e o calor ali. Então o tornado já é uma outra categoria de animal, seria uma coisa assim, se fosse um biólogo falando aqui, já está num outro gênero, numa outra coisa completamente diferente. Um furacão, pessoal, ele pode gerar tornados. Em contrapartida, um tornado não tem como gerar um furacão. O furacão ele é muito grande, ele se forma no mar. O tufão, o tornado, ele se forma em terra. E o furacão, por ele ser muito grande, você consegue acompanhar ele, você consegue mais ou menos aí planejar a trajetória dele. Uma semana, 2 semanas de antecedência, depende da velocidade com qual ele está se locomovendo. Eu vou colocar aqui uns mapas aqui para vocês poderem ver. Esse último furacão que passou aí, por exemplo, o Dorian, você consegue ver uma linha atrás do cone da incerteza. Essa linha é onde o olho do furacão passou. E quando chega no furacão ali, que você tem aquela partezinha do furacão e depois disso você tem um cone, esse cone que é chamado aqui o cone da incerteza, o furacão, o olho pode tomar qualquer direção dentro desse cone. Então dentro desse cone, então dentro desse cone aí que é feito, eles criam um cone baseando que o olho vai passar no meio do cone. Porém, o cone pode tomar, o furacão pode tomar qualquer direção dentro desse gráfico aí que eu mostrei para vocês. A respeito do diferença entre furacão e tornado, então você tem os furacões formados no oceano, os tornados são formados em terra firme. Um furacão você pode ter aí vários tornados criados por ele, e em contrapartida isso não é verdade. Na questão de aviso,
Com um furacão, cara, você consegue avisar aí, igual eu falei até 2 semanas antes. E o tornado não. O tornado eles estão ainda vamos dizer, na fase de infância, para poder descobrir aí como aumentar o prazo de aviso para as pessoas que vão sofrer aí, vão ser vítimas de um tornado. Tem um filme, inclusive, Twister, e ele explica aí a história de 2 cientistas tentando criar aí, prever quando que acontecem os tornados para poder aumentar o prazo. Antigamente o prazo de aviso para um tornado, pessoal, era às vezes 5 minutos só. Então se você mora numa região de tornado, uma região onde realmente ocorre tornados aí com frequência, a maioria das pessoas tem um porão na casa onde eles conseguem pegar a família ali, correr para debaixo daquele porão e fechar. E aí sim, cara, os ventos às vezes levam tudo e não tem jeito de escapar, é muito forte, leva casa, carro, geladeira, fogão, trator, vai tudo. E na questão do furacão você tem esse aviso e uma previsão da onde ele vai bater primeiro. Bom, então essa é a diferença básica aí entre tornados e furacões. Outra pergunta que eu recebo direto é por que os furacões têm nomes? Cara, em 1950 ou até 1950 os furacões eram identificados pelo ano e pela data de frequência, pela data de ocorrência dele. Tentaram também identificar por ano e coordenadas aonde onde ele aparecia, ou seja, longitude e latitude, onde o furacão estava caminhando ali. Porém, isso aí era muito confuso e eles resolveram em 1953 resolveram dar os nomes de mulheres, né? Nomes femininos. Em 1978, na costa oeste dos Estados Unidos, o pessoal resolveu mudar essa regra aí para não utilizar somente nomes de mulheres, nomes femininos. Resolveram utilizar aí nomes masculinos e femininos para as tempestades do Pacífico ali. E essa ideia pegou bacana, ficou legal, acharam bacana, e em 1979, então eles criaram aí uma convenção que eles escolhem os nomes. Uma curiosidade, uma coisa interessante é que se o furacão passou, eles deram nome pro furacão, igual deram nome pro Andrew, deram nome para o Irma, deram nome pro Katrina. O furacão passou e ele fez qualquer vítima, aquele nome vai ser retired, que eles chamam, aposentado. Ele nunca mais vai ser usado para nomear um furacão, em homenagem aí, ou em respeito às vítimas que perderam suas vidas na tempestade. Então os nomes são dados simplesmente para poder agilizar a identificação e a comunicação, que antigamente ficava complicado utilizando a data e a época em que os furacões ocorriam de acordo com o cronograma do ano. Beleza? Então, o que significa aí, a outra pergunta seria o que significa os números dos furacões? Os números dos furacões, pessoal, significa aí a velocidade do vento. Então eles têm categoria 1 até categoria 5. É para poder identificar aí a quantidade ou a força com que o furacão está passando. Pelo que eu sei, o furacão categoria 1 ele vai de 119 km por hora, um vento de 119 km por hora, a 153. Categoria 2 vai de 154 km por hora a 177. Categoria 3 vai de 178 a 209. Categoria 4 ele vai de 210 a 249 km por hora de vento contínuos. E o categoria 5 de 250 para cima. Então qualquer coisa que passou de 250 km por hora é um categoria 5. O furacão Dorian, que bateu lá na Grand Bahamas lá, cara, ele bateu lá com categoria 5, ou seja, ele tinha ventos acima de 250 km por hora. Os furacões, eles têm aí o que eles chamam de ventos contínuos perto do olho ali, né, perto daquela massa do olho. Então os ventos ali são contínuos. Se você está mais para o lado de fora, você tem alguns ventos que são intermitentes. E é interessante isso aí, pessoal, porque às vezes a pessoa fala, o vento vai ser de
150 km por hora. Aí você fala, cara, não, beleza, 150 km por hora tá tranquilo, mas a hora que você chega em determinados locais, ali a hora que o furacão chega em determinados locais, o vento pode ser bem mais forte, as rajadas de ventos podem ser bem mais fortes do que foi predito aí, então vale sempre a pena se preparar. Bom, então pessoal, então respondido aí. Próxima pergunta vai ser o seguinte: por que o povo compra comida e por que o povo compra água? Comida não perecível e água. Depois que o furacão passou, se a sua área foi atingida, cara, a questão da água é porque é o seguinte, você vai ter muita água. O furacão ele traz chuva, traz vento, então tem água para todo lado. Se você tem uma lagoa perto da sua casa, alguma coisa assim, pode ter certeza que vai alagar, vai encher de água. Então a questão de água, todo mundo fala assim, nossa, mas cara, o negócio é uma coisa de chuva, tem que ter água. O vento, cara, às vezes quando o furacão tá passando ali, ele pega algumas substâncias que podem ser tóxicas e misturar com a água. Se você mora num lugar onde tem um rio, uma lagoa, aquela água de tanto balançar com o vento, cara, vai ficar toda mexida, então vai ter muita substância flutuando ali. E se você está numa situação onde que tá um caos completo, cara, você ainda vai querer se preocupar ainda em arrumar comida e procurar água, tratar água, filtrar água. Então a maioria das pessoas se previne, calcula-se em torno de 4 litros de água por pessoa por dia no mínimo. Então o recomendado seria 8 litros de água por pessoa por dia. Porque outra curiosidade que acontece é assim que o furacão vai embora, ele leva com ele todo aquele vento e toda aquela chuva. E ele deixa o céu sem nuvens, cara, completamente aberto e o chão muito molhado, porque ele trouxe bastante chuva. Então o sol bate ali naquilo, cara, e sobe aquele bafo. E aí você olha assim pro lado de fora, tá parecendo uma fotografia, cara. Nada mexe. Os ventos foram embora, o chão que estava molhado está começando a subir aquele vapor, um calor de enlouquecer, cara, e fica aquele mormaço. Então essa parte aí eles falam assim que por não ter nada disso, você não quer ainda ficar preocupado com procurar água, tratar água. Você vai ficar sem energia elétrica, o ar-condicionado da sua casa não vai funcionar, você não vai ter aí água quente para poder tomar banho, você não vai ter como cozinhar, que a maioria dos fogões, cara, são elétricos. Eu sei que existem alguns lugares aí que tem fogões com gás encanado, mas mesmo esses gases encanados aí que eu tô falando, a maioria das vezes sofrem danos e eles são cortados. O americano, ele não quer ter dor de cabeça, cara, ele não quer contar com a sorte, ele não quer contar com o estado, ele vai se preparar de forma que ele vai ter a água dele para não ter que esquentar a cabeça, e ele vai ter uma forma de preparar comida. Aqui nos Estados Unidos, cara, diferente aí da realidade do Brasil, as forças armadas aqui, eles têm aí os MREs, que são os Meal Ready to Eat. Esse MRE seria comida militar, então é uma comida fácil de ser preparada, não tem muito corocoró, só se você não quiser nem esquentar, cara, você só tira do pacote ali e come na colher mesmo. Então muitos americanos aí compram comida enlatada, comida liofilizada, compram esses MREs que o exército tem loja aqui que é chamada de surplus, ou seja, o exército, uma empresa criou aí, sei lá quantos mil MREs pro exército e sobrou, cara, a ordem do exército foi suprida e ainda tem um extra, ainda tem um plus. Então esse surplus é passado para lojas civis, né, de civilians que eles falam aqui. Essas lojas civis você pode comprar sem problema nenhum, cara. Então você chega e fala assim, eu quero comprar uma caixa aí com 12 MREs, sem problema nenhum, custa em torno aí de 85, 90 dólares, quando você não acha na promoção. Então tem caixas até de 50 dólares na promoção. E isso aí seria uma coisa interessante, nada aí vai desperdiçar, nada, você não perde nada. Então, por a gente ter que passar isso todo ano e ter que fazer essas coisas, aqui você já tem mais ou menos um estoque. Esse MRE, por exemplo, ele dura na prateleira aí 5 anos. As comidas liofilizadas chegam a durar até 30 anos. Então você compra um estoque desse aí, se você não utilizou,
Cara, você guarda, deixa guardado, põe num lugar seco ali, um lugar arejado, e você pode utilizar isso aí em outros anos. Se você resolveu renovar o seu estoque, você vai utilizando as mais velhas e vai comprando outras mais novas e vai montando seu estoque. Bom, mas esse é o motivo aí, pessoal, porque que as pessoas compram água e compram coisas não perecíveis. Então assim que avisa que o furacão tá vindo, você vai no mercado, vou colocar uma foto aí de um supermercado, do Sam's Club, e você vai no mercado e você olha a prateleira de água, por exemplo, cara, você não acha nada, nada. Os caras levam tudo. Então os caras sempre estão aí preparando, e é uma coisa bem interessante. Gasolina, água, comida não perecível, você chega assim, você olha as prateleiras, cara, tá tudo limpo. Então é bacana você ver o pessoal se importando e não esperando que o governo vai fazer alguma coisa. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, que se deixar eu vou falando aqui. Por que vocês colocam aquelas coisas nas portas e janelas que parece uma telha? Bom, pessoal, aquilo ali é chamado de shutters. É uma placa de metal, ou às vezes tem de metal, de alumínio, de acrílico. Algumas casas aí mais novas têm inclusive a janela que é a prova de impacto, né? Que seria como se fosse uma janela de carro forte, uma janela laminada. Tem pessoas aí que colocam também compensados nas portas e nas janelas. O motivo por que o pessoal faz isso, pessoal, é porque quando você está passando por um furacão, a pressão de dentro da sua casa é uma e a pressão do lado de fora é outra. A pressão do vento e a pressão do ar estático dentro da sua casa são diferentes. Então existe um diferencial de pressão. Se por um acaso aí você não coloca nada na sua janela e o vento tá rugindo lá fora, lá, cara, fazendo aquela barulhada danada, e ele pega uma pedra no quintal do seu vizinho ali, cara, e ele lança essa pedra na sua janela, a janela quebra. A hora que a janela quebrou, aquele vento do lado de fora, ele vai empurrar aquele ar todo que está lá fora em movimento para dentro da casa. A consequência vai ser que o telhado da casa vai levantar e o resto do vento que está passando por fora vai jogar esse telhado longe. Então a sua casa vai ter o telhado removido, e às vezes, porque o telhado não está dando mais estrutura ali para as paredes vêm a cair. Então a importância grande de colocar coisas aí nas portas e janelas, que às vezes você tem uma porta ali que é cheia de detalhes de vidro, então você fecha a sua porta, fecha a sua janela da melhor forma possível. Tem vários sistemas, né? Tem o compensado que eu falei, que você parafusa nas paredes, tem essas chapas de aço que já são pré-fabricadas e cortadas já no jeito de você colocar. Tem também uns acordeões, né, que parece uma cortina que você fecha de um lado e para o outro. Tem alguns que são parecendo portas de loja, aquelas portas de ferro de loja que você só puxa para baixo assim. Tem alguns que são parecendo aquelas... você lembra daquelas janelas de madeira antiga nas casas? Que você empurrava a janela assim, a janela abria igual se fosse uma escotilha assim. Então tem alguns que ficam elevados assim com um suporte, e você tira esse suporte e ela desce e tranca a sua casa. Às vezes tem duas presilhas embaixo. Então a ideia principal atrás disso aí, pessoal, é prevenir que a sua janela quebre e o seu telhado seja removido aí pela pressão. Uma outra função, que dependendo da velocidade aí do furacão, eu vou botar algumas fotos aí de alguns mísseis, alguns projéteis que são criados aí pelo vento. Então vocês vão ver nas fotos aí o que pode ser lançado. Então se você está com uma área de sua casa aí que é vulnerável, vamos botar aí que o furacão está passando à noite, tem alguém deitado, alguém no quarto, no local onde o furacão está passando, e de repente vem um pedaço de madeira aí e entra para dentro da janela, cara, pode matar alguém. Então esse tipo de coisa, para isso que serve essa parte de metal. Essas coisas que a gente coloca nas portas e janelas. Bom, a outra pergunta seria: quando vocês têm que evacuar e para onde vocês vão? Vai depender aí, pessoal, da força do furacão, cara. Dependendo de furacão para furacão. Em todos esses anos que a gente está aqui, a gente passou aí por vários furacões, e cada furacão é um completamente diferente do outro, mesmo sendo a mesma categoria. Vamos supor que você pegou 2 furacões categoria 3,
os dois furacões foram completamente diferentes. Às vezes um furacão ele passa rápido, tem bastante vento e chove pouco. Às vezes o outro furacão ele vem com categoria 3 e ele demora a passar, os ventos são mais fortes, as rajadas são mais fortes e chove pra caramba quando ele não passa rápido. Então vai depender do furacão, dependendo da agressividade do que está sendo projetado, né, da projeção dos cientistas que vão avisar aí para as autoridades. Eles vão abrir os shelters. Que é um shelter, pessoal? Shelter é um lugar onde você vai poder se abrigar, seria chamado de um abrigo, né? Então, abrigos do governo geralmente são construções mais reforçadas, por exemplo, escolas, estádios de futebol. Você tem aí alguns prédios do governo que são construídos de forma mais reforçada para servir de abrigo. E aí você vai olhar de acordo com as informações que o governo vai te passando. Dependendo da cidade que você mora, existem aí números telefônicos onde você pode cadastrar o seu celular, cadastra o telefone da sua casa e você recebe aí ligações, chamadas, mensagens de texto te avisando quais são os passos, que shelters que estão abertos. Eu tenho uma das mensagens aí que eu gravei, vou botar um trechinho no vídeo aí para vocês verem. Public safety. In preparation for Dorian, we are asking St. Lucie County residents and businesses to no longer put vegetation and demolition debris curbside or roadside for pickup. This will prevent these materials from becoming projectiles and or blocking drains. Go to www.stlucico.gov/hurricane for more information on what preparations that St. Lucie County is doing. Press 1 to confirm receipt. Press 2 to thank you. Your response has been received. Goodbye. E nessas mensagens aí que vocês puderam ver aí, um dos exemplos da cidade aí mandando essa mensagem, após eles mandarem a cidade, eles pedem para você apertar um número para falar assim: olha, eu recebi sua mensagem. Então eles vão pegar ali e falar: opa, esse cara nesse endereço aqui, ó, ele recebeu a mensagem, ele está ciente do que a gente está querendo fazer. Eles têm mais ou menos um controle. Caso a situação seja mais grave, eles sabem aonde as pessoas estão mais avisadas, menos avisadas, aonde eles vão desviar recursos para poder ir lá avisar essas pessoas. Então é tudo uma coisa muito bem estruturada, cara. Então acho que por todos os anos a gente passar por isso, os caras já têm isso aí já organizado já, né? Bom, e você tendo aí munido das informações da sua cidade, do local onde você mora, o que você tem que fazer, para onde você vai, nesses locais onde são os abrigos, você tem informações aí: olha, esse abrigo pode fazer isso, 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 isso. Aquele abrigo pode fazer isso, 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 isso. Então você tem certas regras para cada local. Abrigos permitem aí você levar animal, abrigos falam que você tem que levar comida e tem que levar coisa para dormir. Alguns abrigos você não precisa de levar coisas para poder dormir. Você não tem que levar colchonete, você não tem que levar saco de dormir. Alguns abrigos você pode levar animal, outros você não pode levar animal. Então essas regras aí, essas normas, geralmente não se modificam durante o ano ou a temporada de furacão. Então, se você quer saber mais sobre isso, você pode entrar num abrigo que é mais próximo de você e procurar identificar aí qual que lhe melhor atende. E os abrigos as vagas são da seguinte forma, pessoal: um abrigo pode abrigar aí 700 pessoas, ou 800 pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, depende do local. Você chegou primeiro, a vaga é sua. Se você chegou num abrigo, o abrigo tá cheio, os caras vão virar para você e falar: infelizmente aqui a gente não acaba mais. Não tem esse negócio de: eu vou separar minha vaga, vou me inscrever no abrigo. Não é hotel. À medida que você vai chegando, os caras vão providenciando um local para você. Então tem umas vagazinhas, tudo numerado, tudo certinho. E as comidas, os troços estão tudo ordenados, tudo bem organizado, cara. Se caso você precisar de ir para um abrigo, beleza. Se caso você está numa construção aí onde você acha que a sua construção tem certas normas aí de casas que a partir do ano de 2005, então casas que foram construídas de 2005 para frente, essas construções têm que obedecer certas normas.
justamente para fortalecer as casas aí para suportarem tempestades. E se você está numa dessas casas aí, até a categoria 3 eles falam assim que você não é obrigado a evacuar. Porém, se você mora numa construção que eles chamam aqui de trailers, né, um mobile home, você aí na categoria 1 você já é obrigado a evacuar. Se você tem que evacuar, você vai procurar o shelter. Se você resolveu ficar por algum motivo aí da sua parte ignorante, que você foi mandado evacuar e você resolveu ficar, não foi evacuado, fique sabendo que se acontecer qualquer coisa com você, a polícia não vai responder aos seus chamados. E se aquele local foi evacuação mandatória e você resolveu ficar lá e algum policial, alguém que trabalha para o governo, viu você naquele local, vai ter que explicar por que você está lá. Que se você não é um residente, você pode estar com outras más intenções ali no local. Então qualquer autoridade que passar no local vai com certeza te indagar para saber o que você está fazendo ali. E aí vai caber ao oficial que te indagou se ele resolve te liberar ou se ele resolve processar você ou criar algum caso maior. Bom, mas isso aí não vem ao caso. Então, quando vocês têm que evacuar, vai depender de cenário para cenário, de furacão para furacão, se você mora perto da costa, se você mora mais para dentro da terra. Então, esses fatores aí, né, a força da tempestade, todos esses fatores vão influenciar aí para ver se você tem que evacuar ou não. Se você tiver que evacuar, aí você vai para os abrigos, igual eu falei. Então nesses abrigos lá, cada um tem suas regras, você tenta procurar informações e se identificar cada vez mais com essas regras para saber aí o que você pode e o que você não pode fazer. Bom, então essas aí são as perguntas mais comuns, pessoal, que eu recebo. Espero aí que eu tenha identificado aí alguma coisa ou explicado, esclarecido alguma coisa para vocês. Um forte abraço a todos aí, tenham um bom domingo, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!